de capacidade e volume, ok? Então, medir capacidade e volume de objetos é uma prática comum e muito necessária em todas as atividades cotidianas. As principais unidades de medida são o litro e o metro cúbico. O que significa? Isso significa que são as unidades de medida mais utilizadas para medir capacidade e volume, ok? O litro é geralmente utilizado para medir a capacidade de líquidos como leite, água, sucos e refrigerantes, produtos de limpeza e outros produtos. Na maioria das vezes, vem expresso em litro ou submúltiplos ou múltiplos do litro. Uma outra unidade de medida bastante utilizada é o metro cúbico, que é geralmente utilizado para medir o volume de caixas, cômodos, malas, areia e terra, isso na construção civil, na construção de casas, prédios. Você compra areia e terra por metro cúbico. É claro que existem outras unidades de medida de capacidade e volume. Temos a onça fluida, o galão, o barril. Essas aqui são unidades usadas fora do Brasil, certo? No Brasil utilizamos mais o metro cúbico e o litro, e os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico e do litro. Aqui temos os submúltiplos do litro. Tem o decilitro, o centilitro e o mililitro. Os múltiplos do litro são o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Aqui temos a tabela de conversão de unidades. Aqui me possibilita fazer a conversão, por exemplo, de decalitro para mililitro. Como que eu faço a conversão de decalitro para mililitro? Se eu estou em decalitro, multiplica aqui por 10, depois por 10, depois por 10 e por 10 novamente, até chegar em mililitro. Na prática, então, para ir de decalitro para mililitro, eu vou estar multiplicando aqui por 10.000, certo? Por exemplo, eu estou em mililitro e quero ir para litro, então vou dividir aqui por 10 e por 10. Então, para transformar de mililitro para litro, eu divido por 1.000. Um exemplo aqui, eu quero transformar 25 quilolitros em litro. Eu estou nessa posição aqui, então. Aqui está o quilolitro. E eu quero ir para litro. Quero vir para cá. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Tenho 25, são 25 quilolitros. Eu quero sair de quilolitro e ir para litro. Então, vou multiplicar esse 25 por quanto? Vou multiplicar por 10. Então, eu multipliquei por 10 a primeira posição aqui para vir para hectolitro. Para ir de hectolitro para decalitro, eu multiplico de novo por 10. Então, 10 aqui de novo. Agora, para ir de decalitro para litro, eu multiplico ainda por 10. Então, na prática, vou estar multiplicando 25 por 1.000, certo? 25 multiplicado por 1.000 vai dar 25.000. 25.000 o quê? Litros. Então, 25 quilolitros equivalem a 25.000 litros, certo? Mais um exemplo aqui. Eu quero transformar 350 mililitros em litro. Então, estou nessa posição aqui, que é a posição do mililitro, e eu quero vir para essa posição aqui, que é a posição do litro, certo? Se eu estou do pequeno aqui e quero ir para o grande, eu tenho que fazer a divisão. Então, vou dividir aqui por 10 e por 10. Então, a divisão tem que ser feita por 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Então, tenho de pegar aqui 350 ml e vou dividir esse valor por 1.000. Quando eu divido por 1.000, o que eu vou obter aqui? Eu vou obter 0,35, ok? Esse valor aqui, então, estou indo de ml para litro. Isso aqui vai ser 0,35 litros, certo? Indo para o metro cúbico, nós temos os submúltiplos do metro cúbico, que é o decímetro cúbico, simbolizado por dm cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Esses são os submúltiplos, são os valores menores do que o metro cúbico. Temos também os múltiplos do metro cúbico,
Esses são o quê? São os valores maiores do que o metro cúbico. Tem o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e temos também o quilômetro cúbico. Essa aqui é a tabela de conversão de unidades, certo? Se eu estou em metro cúbico e eu quero ir para decímetro cúbico, eu tenho de fazer a multiplicação por 1000 aqui. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Quando eu estou aqui em milímetro cúbico, por exemplo, e quero vir para centímetro cúbico, eu tenho de fazer a divisão, nesse caso, divisão por 1000, certo? Quando eu estou numa unidade maior e quero ir para uma unidade de medida menor, eu faço a multiplicação, seguindo essa tabela aqui. Quando eu estou na unidade menor e quero ir para uma maior, eu faço a divisão, seguindo essa tabela, certo? Outro exemplo aqui, eu quero descobrir quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que possui volume de 0,027 metros cúbicos. Então, 0,027 metros cúbicos. Então, estou nessa seguinte situação. Eu estou aqui nessa posição aqui, metros cúbicos, e quero chegar aqui em centímetro cúbico, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso multiplicar por 1000 e depois de novo por 1000, certo? Então, 0,027, eu multiplico esse valor por 1000. Quando eu multiplico por 1000, eu chego em decímetro cúbico, mas eu quero ir para centímetro cúbico, então eu multiplico de novo por 1000. Então, 0,027 metros cúbicos equivale a 27.000 centímetros cúbicos, certo? Neste exemplo, eu tenho a seguinte situação. Uma lata de tinta possui um volume de 24 decímetros cúbicos. Eu quero saber qual o volume dessa lata em metros cúbicos. Então, 24 decímetros cúbicos. Estou nessa situação, estou em decímetro cúbico, eu quero ir para metro cúbico. Nesse caso, basta fazer o quê? Estou na unidade de medida menor, quero ir para a unidade de medida maior. Então, basta dividir o valor por 1000. Então, 24 divide esse valor por 1000. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,024 o quê? Metros cúbicos. Então, essa é a solução. Temos aqui algumas equivalências importantes, que são essas aqui. Eu tenho aqui 1 metro cúbico, equivale a 1000 litros. Temos aqui que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E uma outra equivalência importante é essa aqui. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo? Neste exemplo aqui, temos aqui um tanque que possui capacidade de 6.000 litros. Esse valor equivale a quantos metros cúbicos? Vamos utilizar aquela equivalência. Eu tenho que 1 metro cúbico. Esse 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Eu tenho aqui 6.000 litros. Equivale a quantos metros cúbicos? Basta fazer uma regra de 3 aqui simples, certo? Então, faço a multiplicação cruzada aqui. Então, tenho x que multiplica 1000 dá 1000x. 1 que multiplica 6.000 dá 6.000. Então, x é igual a 6.000 dividido por 1000. Então, temos aqui que x vale 6 metros cúbicos, certo? Esse exemplo é bem simples, mas dá para utilizar a mesma regra, a mesma ideia, para resolver um exercício um pouco mais complicado. Lembrando desta equivalência, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Nesse exemplo, também vamos utilizar aquela equivalência. Eu tenho o quê? Tenho que 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro. Então, a pergunta é, quantos decímetros cúbicos corresponde a 34 litros? Então, 1 decímetro cúbico, 1 litro. 34 litros. Quantos decímetros cúbicos? Multiplicando cruzado, vou ter x igual a 34 litros. Também um exemplo simples, mas que funciona para um exemplo mais elaborado também. Lembrando, principalmente, a equivalência aqui, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Este exemplo aqui é um exemplo um pouco mais elaborado.
Nele pergunta o seguinte aqui: quantos litros de água são necessários para que uma piscina de dimensões 7 metros de comprimento, então esse comprimento aqui é 7 metros, por 4 metros de largura, então esse tamanho aqui é 4 metros de largura, e 1,5 m. Aí pergunta quantos litros são necessários para encher essa piscina completamente. Primeira parte aqui é calcular o volume. O volume é dado por quem? Pelo produto do comprimento, a multiplicação do comprimento, pela largura e pela profundidade aqui da piscina. Então, a primeira parte é essa, calcular o volume dessa piscina. Como estou trabalhando em metros, o volume vai sair em metro cúbico. Então, tem aqui o comprimento, é 7 vezes 4, que é a largura, vezes 1,5, que é a profundidade. Então, o volume vai dar aqui 7 vezes 4, 28. 28 vezes 1,5, 42 metros cúbicos. Agora, o que eu faço? Vou transformar esse valor de 42 metros cúbicos, eu vou converter para litro, porque eu quero a resposta em litro. Vamos utilizar aquela relação, então. Tem o seguinte, eu tenho aqui 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Eu tenho que o volume da piscina é de 42 metros cúbicos. Então, aqui eu quero descobrir o valor em litros. Faço a multiplicação cruzada aqui. Então, vou ter x que multiplica 1 dá x, 42 que multiplica 1.000 dá 42.000 litros. Então, o volume dessa piscina, de 42 metros cúbicos expresso em litros, dá um volume de 42.000 litros, certo? Então, vocês precisam ter em mente, principalmente essas relações fundamentais, essas equivalências, né? Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo? E entender a relação de transformação utilizando aquela tabelinha para resolver a atividade avaliativa, ok?